Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente Jarbas Vasconcelos, digníssimo conselheiro federal, presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas da OAB, na pessoa de Vossa Excelência, eu gostaria de cumprimentar não só as autoridades que compõem essa mesa, mas as diversas autoridades e colegas advogados que estão presentes aqui para prestigiar este debate sobre as nossas prerrogativas profissionais. E gostaria rapidamente aqui, presidente, de lhe agradecer pelo trabalho que vem fazendo por nós, junto à Comissão Nacional de Prerrogativa, no combate intransigente à violação de prerrogativa. Sou testemunha, porque tenho a honra de fazer parte desta comissão, do esforço que Vossa Excelência vem fazendo pela aprovação do projeto de lei referido pelo Guimar aqui anteriormente, carinhosamente chamado pelos advogados de projeto de lei Rui Barbosa, que prevê a criminalização da violação de prerrogativa. Esse projeto é de suma importância para a advocacia e nós, advogados, temos que unir todas as nossas forças pela aprovação e efetivação desse projeto. Pois bem, o advogado é indispensável à administração da justiça, está previsto no artigo 133 da Constituição da República. O artigo 6º do nosso Estatuto diz que não há hierarquia entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Mas, na prática, o que nós estamos presenciando na lida diária da advocacia? E não é só a advocacia criminal que eu milito no dia a dia. É o advogado trabalhista, é o advogado de qualquer ramo do direito, vem enfrentando constantes violações de prerrogativas. Infelizmente, hoje a Comissão de Prerrogativa, a Procuradoria de Prerrogativa, é a mais acionada da OAB. E ela não é acionada só durante o dia, não, é durante a noite, de madrugada, em todos os momentos, o que é péssimo, porque é prova que as nossas prerrogativas profissionais não estão sendo respeitadas. Daí a importância, presidente Jarbas, de unirmos esforços para a aprovação desse projeto que criminaliza a violação de prerrogativa, até porque já existe o crime de abuso de autoridade, como muito bem dito pelo Guimar aqui anteriormente, mas, na prática, este tipo penal não está sendo aplicado às autoridades que violam as prerrogativas dos advogados. O que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências, colegas advogadas, advogados aqui presentes, é para o seguinte: nessa lida da defesa das prerrogativas, eu tenho chegado à conclusão de que a nossa atuação é quase que educar um filho. Por quê? A maioria das autoridades envolvidas na prestação jurisdicional não sabem quais são as prerrogativas dos advogados. Você vai a um presídio fazer um atendimento ao cliente, muitas das vezes o agente penitenciário nem sabe quais são os direitos dos advogados. Você vai olhar um processo administrativo perante o INSS, é a mesma coisa. Então, compete ao advogado, inicialmente, ensinar essas autoridades envolvidas na prestação jurisdicional quais são os nossos direitos. E, para isso, nós temos que estar atualizados, porque nós somos os primeiros a fazer efetivar esse direito e temos que fazer valer de forma intransigente as nossas prerrogativas profissionais, até porque, quando recebemos a nossa carteira de advogado, nós prestamos um juramento. E, nesse juramento, além de jurarmos atuar com ética, juramos defender as nossas prerrogativas. Então, temos a obrigação de defender as prerrogativas do advogado, e, para isso, temos que ter amplo conhecimento de todas as nossas prerrogativas, que, obviamente, não são só aquelas que estão no artigo 7º do nosso Estatuto, são várias as prerrogativas profissionais dos advogados. Então, nesse espaço, eu gostaria de chamar a atenção para algumas inovações, algumas garantias e alguns direitos que nós adquirimos no ano de 2016 e que nós temos que fazer prevalecer para que possamos exercer o nosso mistério da melhor maneira possível, como a Constituição nos impõe e como nós juramos no momento que recebemos a nossa carteira. E eu começo com a Lei 13.245 do ano de 2016. Essa lei traz uma inovação para o advogado que atua na área criminal, que é a ampla defesa na fase de inquérito policial. Traz inúmeros direitos ao advogado
inclusive o direito de participação efetiva durante a fase de inquérito policial. Eu entendo que nós sempre tivemos esse direito, mas agora está expresso através da Lei 13.245, que o advogado tem o direito, aliás, ele tem o dever de participação efetiva quando do inquérito policial. Mas o mais importante disso é que essa legislação traz, de forma expressa, que caso não haja participação do advogado na fase de inquérito, quando da realização do interrogatório do investigado, aquele ato é nulo, ou seja, uma previsão expressa de nulidade por ausência de participação do advogado. E o principal, traz que a autoridade que efetivamente não outorgar o direito do advogado de amplo acesso aos instrumentos do inquérito policial, ela incorrerá em crime de abuso de autoridade. Está lá no parágrafo 12º do artigo 7º do nosso Estatuto. Ou seja, são duas inovações de suma importância para o advogado que milita na área de direito penal, que é a ampla defesa na fase do inquérito, com previsão de nulidade e com previsão de prática de crime de abuso de autoridade para aquele que negar o acesso ao advogado amplo aos instrumentos que ali estão. Então, compete a nós, sempre que formos acompanhar um cliente em fase de investigação, dizermos para o escrivão, o delegado, enfim, aquele que irá conduzir o ato, porque muitas das vezes, infelizmente, não é nem o delegado de polícia, que aquele ato irá se realizar nos termos da Lei 13.245, e caso não seja respeitado todos os ditames, irá incorrer aquela autoridade em crime de abuso de autoridade para fazermos prevalecer esse direito. É uma inovação que eu gostaria de chamar a atenção aqui dos colegas e pedir para que todos utilizem essa inovação para fazer resguardar os nossos direitos, as nossas prerrogativas, porque só assim conseguiremos fazer valer todos os nossos direitos. Outra inovação muito importante é a Lei 13.363, também do ano de 2016. Lá traz inúmeros direitos à gestante, lactante, adotante e aquela que recentemente deu à luz. Está lá, na Lei 13.363. Dentre esses direitos da gestante, por exemplo, está o direito óbvio de não se submeter a nenhuma revista eletromagnética, algum aparelho de raio-x, e dentre outros. E traz a prioridade em audiência, sustentação oral, inclusive o direito de ter vaga nos tribunais e nos fóruns. É isso que nós temos que fazer. A gestante tem que se fazer valer desses direitos. Exigir ir ao Tribunal de Justiça, aos juizados, e parar o carro lá dentro, utilizar a Lei 13.363, fazer valer o nosso direito, e caso esse direito seja violado, tomar as providências para que aquela autoridade seja penalizada. Outro direito para aquela que recentemente deu à luz, ou adotante ou lactante, é o direito de suspensão do processo. Aquela que recentemente deu à luz tem o direito de suspender o processo pelo prazo de 30 dias. Aquela que recentemente adotou também tem o direito de suspender o processo pelo prazo de 30 dias. Mas isso lá em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, já tivemos alguns problemas. Teve um magistrado que não entendeu por suspender o processo. É importante trazer que tem duas condições nessa legislação para suspender. Qual que é a condição? Uma, que a advogada seja a única advogada da causa. Porque se tiverem vários advogados, realmente não se justifica a suspensão do processo. E a outra é a prévia anuência ou ciência do cliente, para evitar algum prejuízo a ele, caso ele não tenha ciência disso. Mas, preenchido esses requisitos, obviamente, ele tem que suspender o processo pelo prazo de 30 dias, e também para nós, homens, aquele que recentemente foi pai, tem direito à suspensão do processo pelo prazo de 8 dias. Então, temos que fazer prevalecer esses direitos. O que eu gostaria de chamar a atenção é o momento difícil que estamos vivendo. Nós temos uma prerrogativa no artigo 7º, inciso 5º, do nosso Estatuto, que diz: o advogado só pode ser preso preventivamente em sala de Estado-Maior ou, na sua ausência, em prisão domiciliar. É fato público e notório, presidente Jarbas, que não há sala de Estado-Maior em Minas Gerais. Então, o advogado tem que ser recolhido em prisão domiciliar. Entretanto, os magistrados se recusam a fazer valer essa prerrogativa do advogado, sabe-se lá por qual motivo. Em 2013, nós conseguimos
né, Cláudio Lemos, um precedente no Supremo Tribunal Federal com o Ricardo Lewandowski, entendendo que não há sala de Estado-Maior e que a Nelson Hungria, que é o estabelecimento que ele tem levado os advogados, não é estabelecimento adequado para recolher advogado. De lá para cá, o presídio só piorou, mas eles não fazem valer essa prerrogativa. Mas nós chegamos ao maior absurdo de todos. Uma magistrada falou, realmente, advogado tem que ser recolhido em sala de Estado-Maior. Aqui no presídio não tem sala de Estado-Maior. Então, encaminhe-se o advogado para a sala da OAB. É o afã da magistratura de não fazer prevalecer os direitos do advogado. O magistrado faz de tudo para evitar que as nossas prerrogativas sejam respeitadas. Nós não podemos admitir de forma alguma que isso aconteça. A advocacia vem sofrendo inúmeras perseguições no sentido das prerrogativas profissionais. Existe um artigo no Código de Processo Penal, que é o artigo 265 do Código de Processo Penal, que traz lá, absurdamente, uma multa para o advogado que, em tese, abandonar a causa no processo de forma injustificada. Primeiro, o advogado não é parte no processo, o magistrado não pode punir o advogado. Segundo, o poder de punir o advogado é exclusivamente da Ordem dos Advogados do Brasil. É o poder-dever. Não compete ao magistrado punir advogado. Terceiro, não há que se falar em punição sem devido processo legal. O magistrado entende que o advogado abandonou o processo e já aplica essa multa. Prova disso é que existe uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo visando a declaração da inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas fatos é que até lá, inúmeras multas estão sendo aplicadas para os advogados mineiros. E o que eu chamo a atenção dos colegas é para combatermos essa multa, porque a OAB nós estamos impetrando mandado de segurança e, na maioria dos casos, estamos revertendo essa decisão. Não podemos jamais deixar que um precedente deste perigo atinja a advocacia. Deixar um poder do magistrado punir um advogado por eventual conduta antiética. É isso que nós temos que conclamar à classe para jamais permitirmos que isso aconteça. E esse artigo é tão absurdo que nós tivemos um caso, presidente Jarbas, aqui em Minas Gerais, em Montes Claros, que o advogado foi nomeado como advogado dativo. Ou seja, uma possível expectativa de receber um honorário aviltante. Ele foi, atuou no processo, teve a sentença, ele ganhou, inclusive, o caso, o Ministério Público recorreu, ele deixou de apresentar contra-razões ao recurso. O magistrado aplicou, então, a multa de 10 salários mínimos do advogado. Ou seja, aquele advogado que estava ali para contribuir com a justiça, com a expectativa de talvez receber um honorário aviltante, em tese saiu multado aí em quase R$10.000 por causa dessa conduta do magistrado. É óbvio que nós revertemos essa decisão, mas isso escancara o absurdo e a forma como a advocacia tem sido atingida. E o mesmo raciocínio para refutar de forma categórica esta aplicação dessa multa ao advogado é para aqueles magistrados que, na área do direito do trabalho, no direito do consumidor, em qualquer seara, aplica a pena de litigância de má-fé em solidariedade ao advogado. É um verdadeiro absurdo. O magistrado não pode punir advogado. Compete à Ordem dos Advogados do Brasil punir o mau advogado. E a Ordem tem feito isso através do devido processo legal e da ampla defesa. Não podemos jamais aceitar que o magistrado puna o advogado por eventual conduta. Não é passar a mão na cabeça do mau advogado, muito pelo contrário. É simplesmente garantir que o devido processo legal, que as esferas sejam respeitadas e o poder-dever de punição seja aplicado por quem efetivamente o tenha. Eu gostaria de chamar a atenção para que possamos fazer uma corrente lutando sempre para refutar de forma incisiva qualquer aplicação absurda de litigância de má-fé, de multa do artigo 265 ou qualquer outro dispositivo. Atualmente, inclusive, os advogados, numa presunção, os magistrados, numa presunção de que os advogados vão praticar crime, têm se negado a expedir alvará em nome de advogado. Ou seja, eles estão presumindo que o advogado efetivamente vai se apropriar de alguma verba do cliente. Ora, nós temos o dever legal de prestar contas.
Nós temos procuração juntada nos autos, nós temos a prerrogativa de que qualquer alvará seja expedido em nome do advogado. Mas, infelizmente, virou moda em várias comarcas o juiz se recusar a expedir alvará em nome do advogado, e nós estamos impetrando mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça e conseguimos 100% de êxito nessa demanda, inúmeras comarcas, dentre elas do norte de Minas, Francisco Sá, Iturama, enfim, várias comarcas nós conseguimos êxito e vamos continuar trabalhando para que essas violações de prerrogativa não aconteçam, para que o magistrado que violar a prerrogativa tenha sua decisão reformada e mais, que ele responda administrativamente pelos seus atos de abuso. É isso que nós estamos buscando na prerrogativas. Hoje, me corrija se estiver errado, doutor Cláudio Lemos, com mais de 1.000 processos judiciais ajuizados em favor dos advogados mineiros, sempre buscando fazer valer os nossos direitos, fazer valer as prerrogativas dos advogados, enfim, combatendo de forma intransigente qualquer violação de prerrogativa. E eu gostaria de chamar a atenção aqui ao final, Giovanni, para um ato que nós temos, uma prerrogativa, um direito que nós temos no nosso estatuto, que eu tinha muita dúvida sobre a eficácia desse ato, mas que depois que nós colocamos em prática, nós vimos que ele é um ato de suma importância, é um grande mecanismo na defesa das prerrogativas do advogado, e esse ato é o desagravo público. O desagravo público tem se mostrado muito eficaz na defesa de prerrogativas dos advogados, porque ele mostra para a sociedade que a classe não compactua com qualquer violação de prerrogativa e dá uma resposta imediata a uma situação de abuso. Porque uma representação administrativa, ainda que exitosa, ela pode demorar 2, 3 anos, então se tem aquela impressão de que nenhuma resposta foi dada. E o desagravo público tem respondido de forma muito positivo os anseios da classe, e prova disso que nós fizemos inúmeros desagravos em Minas Gerais, todos com efeito muito positivo, inclusive aqui em Juiz de Fora, Giovanni. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pela forma que Vossa Excelência conduziu o desagravo junto com a diretoria da subseção. Foi um desagravo brilhante, com uma adesão enorme da advocacia, e o resultado dele nós já sabemos qual foi muito exitoso. Então, a palavra que gostaríamos de deixar aqui, até porque hoje a estrela desse evento é o nosso presidente Jarbas Vasconcelos, que veio nos prestigiar, nós não estamos com a pretensão de ensinar quais são as nossas prerrogativas profissionais. Nós estamos colocando à disposição a força para lutar contra qualquer violação de prerrogativa, para não aceitar que nenhuma das prerrogativas do advogado seja violada, para punir a autoridade que efetivamente violar a prerrogativa do advogado. Estamos fazendo, estamos lutando. Eu lembro que, quando comecei na Comissão de Prerrogativas, eu sabia que ia ser difícil, que nós teríamos um grande trabalho à frente, mas eu não sabia o tanto. Eu lembro que, na época, minha esposa estava grávida da minha segunda filha, que já nasceu, Maitê, e era ligação, né, Cláudio, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Era correria para viajar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Aí, um belo dia, eu cheguei e falei, hoje eu vou conversar com a minha esposa para ver qual vai ser o nome da minha filha. Aí cheguei, ela estava com 6 meses de gravidez, falei, Bárbara, nós podíamos debater aqui qual vai ser o nome da minha filha e tal. Ela falou, já tem nome, é prerrogativa que ela vai chamar. Eu convenci ela a mudar, ela chama Maitê, mas eu queria só dar esse testemunho para vocês, para dizer o quanto é árdua essa luta. Às vezes nós falhamos, às vezes nós não atendemos o advogado, talvez da forma como ele espera, mas nós estamos lutando. Nós estamos buscando unir forças para combater de forma veemente qualquer tipo de violação de prerrogativa. E qualquer advogado que quiser fazer parte dessa luta é muito bem-vindo. Nós não temos a pretensão de dar caminhos, de ordenar, nós queremos formar uma grande união na classe para que as nossas prerrogativas sejam 100% respeitadas. 100% respeitadas. Porque prerrogativas não são privilégio, o destinatário delas não é o advogado e sim a sociedade. Prerrogativas não é da advocacia. Todos os órgãos envolvidos na instituição, todas as instituições envolvidas na prestação judicial têm suas prerrogativas, mas a advocacia está tendo as prerrogativas constantemente violadas. E nós não vamos aceitar, nós vamos lutar de forma intransigente para que 100% dos nossos direitos sejam respeitados, porque, como disse Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covardes. Vamos lutar na defesa dos nossos direitos. Muito obrigado e boa tarde a todos.